A história está repleta de guerras, impérios, revoluções e disputas pelo poder. Mas por trás dos grandes acontecimentos existe um elemento silencioso que mudou o rumo do mundo inúmeras vezes: a traição. E não qualquer traição, mas aquela que vem de alguém próximo. Um amigo, um aliado, um protegido, um familiar. Hoje você vai conhecer o top 10 figuras históricas que foram traídas por pessoas em quem confiavam. Começamos com um dos casos mais famosos da história: Júlio César. No auge do poder romano, César acumulava conquistas militares e influência política, mas sua crescente autoridade gerava medo entre senadores. O mais doloroso: entre os conspiradores estava Marco Júnior Bruto, alguém que César considerava quase como um filho. Em 44 a.C., no Senado romano, ele foi cercado e esfaqueado dezenas de vezes. Segundo a tradição histórica, ao ver Bruto entre os assassinos, teria dito: "Até tu, Bruto." Aquela traição não apenas matou um homem, ajudou a destruir a República Romana. Séculos depois, outra traição marcaria profundamente a história religiosa e cultural do mundo: a de Jesus Cristo. Um de seus 12 discípulos, Judas Iscariotes, o entregou às autoridades romanas em troca de 30 moedas de prata. Judas conviveu, aprendeu e caminhou ao lado de Jesus. Mesmo assim, foi ele quem o identificou com um beijo, selando sua prisão e posterior crucificação. Independentemente da fé de cada um, o episódio se tornou um dos símbolos mais fortes de traição da humanidade. Na Idade Média, temos William Wallace, o líder escocês que inspirou gerações na luta contra o domínio inglês. Wallace resistiu com sucesso por anos, mas acabou sendo entregue às forças do rei Eduardo I por nobres escoceses que juraram lealdade à Inglaterra. Traído por membros da própria elite escocesa, ele foi capturado e executado de maneira brutal em 1305. Sua morte transformou-se em símbolo de resistência, mas nasceu da deslealdade interna. Avançando para o século XV, encontramos Joana d'Arc, a jovem camponesa que liderou tropas francesas contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos, foi responsável por vitórias decisivas. No entanto, acabou capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses, e vendida aos seus inimigos. O mais chocante é que o rei francês Carlos VII, cuja coroação ela ajudou a garantir, pouco fez para salvá-la. Julgada por heresia, foi queimada viva. Décadas depois, foi inocentada e canonizada, mas a traição já havia cumprido seu papel. Já na era moderna, temos Napoleão Bonaparte. Embora tenha sido derrotado por coalizões estrangeiras, sua queda foi acelerada por deserções e mudanças de lealdade dentro da própria França. Durante seu retorno do exílio na ilha de Elba, muitos soldados enviados para prendê-lo acabaram se juntando a ele novamente. Porém, após Waterloo, a elite política francesa rapidamente se voltou contra ele. O homem que dominou a Europa acabou isolado, traído politicamente e exilado definitivamente em Santa Helena. Na América Latina, um dos exemplos mais marcantes é o de Simón Bolívar. Libertador de vários países sul-americanos, Bolívar sonhava com uma América unida. Porém, enfrentou oposição interna constante. Aliados políticos se voltaram contra ele. Houve tentativas de assassinato e revoltas internas. No fim da vida, isolado e desiludido, declarou que havia arado no mar. Sua visão de união continental foi minada por disputas internas e traições políticas. Na Rússia revolucionária, Leon Trotsky viveu um destino semelhante. Companheiro de Vladimir Lenin e figura central na Revolução de 1917, Trotsky acreditava na expansão global do socialismo. Porém, após a morte de Lenin, entrou em conflito com Joseph Stalin. Gradualmente isolado politicamente, foi expulso do Partido Comunista, exilado da União Soviética e, anos depois, assassinado no México por um agente stalinista.
A revolução que ajudou a construir acabou se voltando contra ele. Na Inglaterra do século XVI, temos Ana Bolena. Segunda esposa do rei Henrique VIII, ela desempenhou papel central na ruptura da Inglaterra com a Igreja Católica. No entanto, quando deixou de ser politicamente conveniente e não conseguiu gerar um herdeiro homem, foi acusada de adultério e traição, acusações amplamente consideradas fabricadas. Pessoas próximas testemunharam contra ela. Foi julgada e executada. A mulher que ajudou a transformar a estrutura religiosa do país acabou vítima da política da corte. No século XX, a traição também marcou a vida de Mahatma Gandhi. Embora não tenha sido traído no sentido clássico político, enfrentou forte oposição e ressentimento interno dentro da própria Índia. Líder da independência indiana, Gandhi foi assassinado por Nathuram Godse, um extremista hindu que acreditava que Gandhi estava traindo os interesses hindus ao buscar conciliação com muçulmanos. A morte veio de dentro, de alguém que se via como defensor da própria nação. E, por fim, chegamos a uma das traições políticas mais debatidas da história contemporânea, a de John F. Kennedy. Embora oficialmente assassinado por Lee Harvey Oswald, inúmeras teorias sugerem envolvimento de setores internos do próprio governo, da CIA ou de outras estruturas de poder. Independentemente das teorias, o fato é que a morte de Kennedy alimentou a percepção de que forças internas poderiam ter desempenhado um papel obscuro naquele episódio. A desconfiança se tornou parte permanente da narrativa histórica. O que todas essas histórias têm em comum? A proximidade. A maioria dessas figuras não caiu apenas por causa de inimigos externos. Elas foram derrubadas por pessoas que estavam ao lado delas. Discípulos, aliados, generais, políticos, compatriotas. Talvez a grande lição seja essa: quanto maior o poder, maior a vulnerabilidade. Porque nenhum líder governa sozinho. E às vezes, o maior perigo não está do outro lado do campo de batalha, mas sentado à mesma mesa. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer ver mais histórias como essas, já sabe o que fazer.